Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um bloco de painéis de apresentações. Hoje, muito me honra estar na presença e na companhia do professor Dr. Roberto Luiz Silva, o qual farei as apresentações e abrirei espaço para que ele, no tempo de 30 minutos do bloco, possa fazer as suas considerações. Caso tenhamos tempo, abriremos para as respostas que nos chegarem via chat. Se não, repassarei os questionamentos ao professor para que ele oportunamente possa fazer as considerações de forma em outro momento, né? Professor Roberto Luiz Silva é professor de Direito Internacional da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem mestrado em Direito Empresarial Europeu na Universidade de Colônia, doutorado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialização em Direito Internacional pela Organização das Nações Unidas, pós-doutor pela The University of Texas e pós-doutorado também na Universidade de Barcelona, ex-coordenador pro tempore do curso de pós-graduação em Direito da UFMG e ex-bolsista PQ2 do CNPq, avaliador institucional de cursos do INEP, MEC e autor de diversas obras jurídicas. Professor, seja muito bem-vindo, passo a palavra ao senhor e fique à vontade no seu tempo. Tá ok. Obrigado, Carolina. Bem, olá a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a coordenação do 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional, na pessoa do professor Wagner Menezes, e dizer que é um enorme prazer poder participar de mais este evento. Agora que, em função da pandemia, que nos assola, nesse novo formato que ainda eu não domino. E por isso mesmo, gostaria de antecipar desculpas por qualquer infortúnio que possa ocorrer nessa apresentação, inclusive quanto ao tempo da palestra, fruto de um processo de contínuo aprendizado que este professor aqui é ainda um novato, né? E que tem uma compreensão ainda a ser feita, ok? Vamos lá, então. Bem, pretendemos abordar em nossa exposição alguns aspectos relativos ao Acordo União Europeia-Mercosul, dando ênfase inicialmente ao processo europeu. Em seu âmbito de atuação, a União Europeia pode concluir acordos internacionais com diversos sujeitos da sociedade internacional, dentro da seguinte tipologia. Primeiro, os acordos que são feitos com entes menos evoluídos, chamados acordos de parceria econômica, como, por exemplo, o acordo celebrado com os Estados-membros da ACP, entendeu? Do Caribe, da Ásia e do Pacífico, e que mais recentemente se concretizou no Acordo de Cotonou, entendeu? Com os estados africanos, mas que também é aplicado a acordos mais evoluídos, como o recente acordo de parceria econômica entre a União Europeia e o Japão. A segunda categoria de acordos são acordos de livre comércio. São aqueles acordos que prevêem um tratamento mais beneficiário entre os pactuantes. E aí, nesse sentido, a União Europeia celebrou recentemente o Acordo de Livre Comércio com a Coreia,
e sempre tem sido discutido, né, colocado em pauta, a celebração de um acordo União Europeia e Estados Unidos. Nesse sentido, esses acordos visam mais abrir o mercado de ambos os pactuantes para produtos dos outros estados, sem que haja uma integração entre as economias desses estados. Tá? E, por fim, nós temos os chamados acordos de associação, que são aqueles acordos que prevêem um processo mais evoluído dentro das relações interestatais. E aí, nesse sentido, se insere a possibilidade de um Estado se tornar membro da União Europeia, como é o caso do acordo de associação entre a União Europeia e a Bósnia e Herzegovina, tá? E também é o caso que nós vamos ver agora, que é o acordo de associação União Europeia e Mercosul, né, que pelo parecer RX/503 do Comitê Econômico e Social da União Europeia, de 23 de maio de 2018, ficou inserido nessa categoria de acordos. É um acordo de associação, e não um acordo de livre comércio ou um acordo de parceria econômica. Nesse sentido, o acordo União Europeia-Mercosul ele deve ser negociado dentro de uma arquitetura própria, tá? Que inclui diversas instituições europeias, notadamente o Conselho, a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu. Numa fase inicial, o Conselho autoriza a Comissão Europeia a negociar um novo acordo comercial em nome do bloco, conferindo-lhe um mandato de negociação acompanhado de diretrizes que envolvem os objetivos, o âmbito de aplicação e os possíveis prazos para a sua conclusão. A negociação é, então, entabulada pela comissão, que, após a definição do texto do acordo com a outra parte contratante, apresentam ao Conselho, que decide sobre sua assinatura em nome da União Europeia, submetendo à aprovação do Parlamento Europeu. Após a aprovação do Parlamento Europeu, o Conselho adota a decisão relativa à celebração deste acordo internacional. Em se tratando de acordo de associação, como deverá ser o acordo União Europeia-Mercosul, tal processo deverá tomar um longo período, uma vez que a matéria negociada é bem complexa. E, além da participação das instituições europeias, necessitará ainda de uma detida análise e aprovação dos Estados-membros de forma individualizada. Assim, abordando, por outro lado, a perspectiva do Mercosul, tá? Cabe ao Conselho do Mercado Comum a atribuição de negociar e assinar acordos com terceiros países
grupos de países e organizações internacionais, podendo delegar tais funções, por mandato expresso, ao grupo Mercado Comum. Sendo que, diferente da União Europeia, todos os acordos celebrados no âmbito do Mercosul prevêem a necessidade de ratificação dos Estados-membros individualmente. Os esforços conjuntos dos países signatários de um acordo de integração regional geram efeitos dinâmicos em suas respectivas economias, elevando as participações de suas exportações no comércio internacional. Assim, o interesse da União Europeia em celebrar o acordo com o Mercosul reflete não apenas a necessidade de avançar em compromissos que fortaleçam as políticas comunitárias em nível global, mas ainda a existência de vínculos históricos e políticos que aproximam os estados de ambos os continentes. Nesse sentido, imediatamente depois da assinatura do Tratado de Assunção, em 1991, foi realizado um encontro em Bruxelas, entre os 4 conselheiros dos países da América do Sul e os membros da Comissão Europeia, tornando-se a União Europeia o primeiro ator da esfera internacional a outorgar seu apoio ao Mercosul. A partir de 1995, a União Europeia inicia um processo de negociações para a celebração de um acordo de associação com o Mercosul. Nesse sentido, realizaram-se 38 rodadas de negociação, desde a primeira em Buenos Aires, em 2000, culminando com a rodada de Bruxelas, em 28 de junho de 2019, com uma minuta referente ao pilar comercial do acordo União Europeia-Mercosul. Pelo lado europeu, por tratar-se de um acordo de nova geração. O que é um acordo de nova geração? É aquele acordo de comércio que contém, além das disposições tradicionais relativas à redução dos direitos aduaneiros e dos obstáculos não pautais que afetam o comércio de mercadorias e serviços, disposições sobre diversas matérias ligadas ao comércio, tais como propriedade intelectual, o investimento, contratos públicos, concorrência e desenvolvimento sustentável. Assim, após a sua revisão legal e tradução, este deverá ser apresentado, como nós vimos, ao Conselho para assinatura, submissão ao Parlamento Europeu para aprovação e, por fim, encaminhado aos parlamentos dos Estados-membros da União Europeia para ratificação. Na pendência da ratificação dos Estados-membros, tais acordos poderão ser aplicados provisoriamente. Como nós vimos, pelo lado do Mercosul, após a assinatura, o acordo será submetido ao processo de ratificação em cada Estado-membro e só poderá ser aplicado após a ratificação
de todos esses Estados-membros. Por se tratar de um acordo de nova geração, a minuta do acordo inclui componentes altamente sensíveis para ambas as partes, sendo distribuída originariamente em 20 áreas temáticas: barreiras técnicas ao comércio, cláusula antifraude, comércio de bens, comércio de serviços e estabelecimento, compras governamentais, concorrência, defesa comercial e salvaguarda global, diálogos, empresas estatais com privilégios exclusivos ou especiais, facilitação aduaneira e comercial, integração regional, medidas sanitárias e fitossanitárias, pequenas e médias empresas, medidas sanitárias e fitossanitárias, já falei, medidas de salvaguardas bilaterais, propriedade intelectual, solução de controvérsias, subsídios, transações correntes e movimentos de capitais e transparência. Só por a gente ver essa temática toda que vai ser abordada pelo acordo União Europeia-Mercosul, nós já temos a ideia da dificuldade de se chegar a um consenso em termos de cada uma dessas matérias. Para vocês terem uma ideia, eu já analisei todo o tratado. Esse tratado tem mais de 350 páginas e, em muitos casos, ele chega a minúcias de descrição de quais os produtos vão poder utilizar da abertura comercial ou não em cada um dos Estados-membros. No caso, propriedade intelectual, por exemplo, quais os produtos que vão ser considerados como sendo locais, sendo membros daqueles estados, entendeu? E por isso mesmo, todo o texto deste acordo ele está sendo revisto. O texto original foi celebrado em idioma inglês, o que é interessante, né? Porque dentro do âmbito da União Europeia, nós temos os estados que falam, que manifestam nos idiomas Mercosul, Espanha e Portugal. E, por outro lado, o Reino Unido já não é mais membro da União Europeia. Então, optou-se pelo idioma inglês, acredito eu, mas por ser um idioma estrangeiro para todas as partes, e aí, talvez, facilitar a quebra de qualquer barreira que pudesse ser criada em termos de significado de cada uma daqueles tópicos a serem abordados. Bem, o processo que o acordo está agora é o processo de análise dessa minuta por parte dos Estados-membros da União Europeia, que deverão retornar com suas posições acerca desse acordo. E, como eu disse, acredito que ainda vai demandar um bom tempo para a concretização deste acordo. Bem, pelo meu cronograma aqui, parece que já deram as 30 minutos. Então, muito obrigado a todos. Eu agradeço muito ao professor Roberto
pela palestra, agradeço também aos nossos colegas que estão aqui saudando o professor, e em virtude do tempo, para que não comprometamos os próximos blocos, eu faço aqui o encerramento desse painel com o professor Dr. Luiz Silva. Muito obrigada e desejo aos demais um excelente evento. Boa noite, muito obrigado.